Bem-vindos, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César, este é o Caesarpedia, e eu hoje vou aproveitar aí e vou ler mais um texto do Olavo de Carvalho, do livro A Morte do Pato, O que Restou do Imbecil, volume 5, é o livro que eu estou lendo agora. E esse artigo aqui pegou na veia. Vou ler para vocês um trechinho e vou fazer alguns comentários, tá? Pois o texto se chama A Mentira Básica do Socialismo. Ele faz uma introdução com termos em francês que eu não sei pronunciar, e ele segue assim. O Sr. Immanuel Wallerstein, numa obra festejada pela mídia como nec plus ultra do pensamento esquerdista nos últimos anos, afirma ter descoberto a profunda irracionalidade do capitalismo. Ela consiste na ideia do lucro ascendente, ganhar mais para ganhar mais, para ganhar mais e mais e mais e mais. Com o objetivo de demonstrar isso, ele escreveu um tratado de centenas de páginas, nas quais só esqueceu de dizer uma coisa: dizer o que a ideia de riqueza crescente tem de irracional, já que justamente ela corresponde a um dos mais naturais instintos humanos e a um dos motores essenciais de todo o progresso social. A esquerda adora falar do social, né? Mas eles esquecem, ou ignoram, ou tapam o olho para a realidade de que o social gira com dinheiro. Mas a intelectualidade marxista, filha de um notório mentiroso mitômano e charlatão, cujas trapaças científicas são hoje bem conhecidas pelo simples cotejo dos documentos que usou para escrever o Capital, não poderia ser mesmo muito exigente consigo mesmo. Daí sua compulsão de celebrar como elevado produto do espírito humano qualquer nova cretinice inventada por alguém de suas fileiras, seja a genética de Lysenko, Revolução na Revolução, de Regis Debray, ou a via gramscista para o socialismo. Para entender a via gramscista, nós já indicamos o livro do Olavo mesmo, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, né? Vocês precisam ler, esse livro é maravilhoso. Esta, a via gramscista, por exemplo, jamais consegue chegar ao socialismo, mas no caminho vai transformando a sociedade capitalista num inferno mediante a destruição sistemática dos valores culturais, religiosos e morais que a sustentam, substituídos por um cinismo individualista que depois a própria militância gramsciana, sem ver que se trata da sua própria obra, denuncia como horror inerente ao espírito do capitalismo. Sem ver ou maliciosamente, Eles causam um problema e diz que é aos outros, Isso é bem básico na esquerda. Já a irracionalidade do socialismo não precisa de muitas páginas para ser demonstrada. Basta-lhe um breve parágrafo. Presta atenção, galera, é aqui, hein? Compreende-a num relance quem quer que seja capaz de apreender intelectivamente o conceito mesmo de socialismo, tal como expresso por seus apóstolos. Esse conceito é o de um Estado que destitui o poder da classe rica em nome da classe pobre. Ora, para intervir eficazmente numa luta em defesa do mais fraco agredido pelo mais forte, é preciso, por definição, ser mais forte que o mais forte. Logo, a vanguarda socialista, para vencer a burguesia, deve acumular mais poder político, militar, policial e judiciário do que a burguesia jamais teve. Porém, como todo poder custa dinheiro, é preciso que a vanguarda detenha também em suas mãos o controle de uma riqueza maior do que a burguesia jamais controlou, donde a supressão de toda distinção real entre poder político e econômico, que no capitalismo ainda permite aos pobres buscar ajuda num deles contra o outro. Qualquer criança de 12 anos pode concluir deste rápido exame que a formação de uma nomenclatura politicamente onipotente e dotada de recursos econômicos para levar uma vida nababesca não é um desvio da ideia socialista, mas a simples realização dela, segundo o conceito originário. Infelizmente, nem todo cidadão imbuído do seu sacrossanto direito de expressar opiniões políticas tem a maturidade intelectual de uma criança de 12 anos. Dá-lhe, Olavo! Mas mesmo sujeitos desprovidos de capacidade abstrativa para deduzir consequências do simples enunciado de um projeto,
deveriam ser capazes de tirar conclusões de 100 anos de experiência socialista que confirmam repetidamente aquela dedução. Se incapaz de análise lógica, o indivíduo também se recusa a aprender com a experiência que a confirma, então é porque a sua mente desceu ao último estágio do obscurecimento, que é de fato o único motivo que alguém pode ter hoje em dia para continuar acreditando no socialismo. A objeção gramsciana, que a muitos ocorrerá automaticamente, de que o Estado socialista será controlado por sua vez pela sociedade civil organizada, entre aspas, é apenas um subterfúgio muito desonesto, porque basta ter lido Gramsci, eu ainda não li tudo do Gramsci, mas eu já li o suficiente, para saber que tal sociedade civil organizada não é senão a estrutura do partido, a vanguarda propriamente dita, que permanecendo legalmente distinta do Estado, estará integrada com ele na estrutura maior que o ideólogo italiano denomina Estado ampliado. Uma expressão cujo sentido ameaçador e tenebroso pode ser apreendido à primeira vista por quem compreenda o que lê, o que infelizmente não é, em geral, o caso da militância esquerdista, mesmo universitária. Também não é intelectualmente respeitável nem como fantasia passageira a crença corrente de que as consequências lógicas da aplicação da ideia socialista, tal como as acabo de descrever, não estiveram nunca nas intenções da militância inspirada sempre por elevados ideais de justiça e de bondade. Isso é verdade, galera. Essa galera que aí que prega a igualdade e a sociedade justa, esses caras não estão interessados em entregar isso para ninguém. O termo intenção, no caso aqui, designa o valor moral, político, jurídico, religioso, que seja, que a mente socialista associa a ideia ou conceito a realizar. Mas quem quer que compreenda a ideia socialista percebe no ato a contradição insolúvel entre essa ideia e o valor associado. Se o socialismo é o que é, não pode valer o que dizem que vale. Ora, cultivar uma intenção subjetiva que a priori já está desmentida pelo simples conceito daquilo que essa intenção pretende realizar é um estado psíquico de cisão esquizofrênica que um homem não pode cultivar por muito tempo sem ser levado a uma sucessão de crises insolúveis. Por exemplo, um sujeito que se case alimentando ao mesmo tempo a intenção de conservar a liberdade sexual de um jovem solteiro, ou que contraia muitas dívidas com a intenção de manter intacto o seu saldo bancário mês a mês, estará alimentando uma contradição vital que em breve tempo o levará a um deslance trágico. Ele dirá que esse resultado não estava nas suas intenções, mas nenhum homem adulto tem o direito de camuflar indefinidamente a absurdidade intrínseca dos seus atos com um verniz de belas intenções. Mais ainda, como qualquer mentira existencial básica prolifera inevitavelmente numa infinidade de mentiras instrumentais necessárias à sua tradução em atos, em breve, todo o campo mental do sujeito estará repleto de mentiras que ele já não poderá reconhecer como tais, sem uma dolorosa e humilhante tomada de consciência. E desta, ele se esquivará enquanto puder, mediante a produção de uma terceira, de uma quarta e de uma quinta camadas de subterfúgio e racionalizações, e assim por diante até a completa fragmentação da psique e a perda da dignidade da inteligência humana. Esta tem sido a história do socialismo. É só isso que explica a facilidade com que, de um legado monstruoso de terror e misérias, superior em número de vítimas à produção somada de 2 guerras mundiais, a alma socialista pode colher como a mais bela das flores morais a mitologia renovada das intenções, entre aspas, né? E ainda ter a inigualável cara de pau de denunciar a irracionalidade do capitalismo. Esse artigo saiu no Globo em 13 de abril de 2002, de novo, há 22 anos, o cara já tinha desmascarado isso tudo. E aí você abre a Wikipedia e você vê que o Olavo, segundo os idiotas e os imbecis que escreveram aquele texto, é um teorista da conspiração, ele é um cara que prega o anti-intelectualismo, discurso de ódio, fake news, desinformação e blá, blá, blá. Quem escreveu o perfil dele no Wikipedia só pode ser um esquerdista recalcado, ressentido, incapaz de viver uma vida digna
através do seu próprio trabalho. Porque trabalho mesmo, não é uma coisa muito afeita ao topo, né, da nomenclatura socialista. Esses caras não querem trabalhar, esses caras só querem mamar na teta. Então, meus queridos, fake news, discurso de ódio, anti-intelectualismo é o que eles fazem. E classicamente, né, isso já foi demonstrado, tudo que a esquerda faz, ela põe culpa nos outros. Então fiquemos aí com esse dia lindo, né? Esse fim de semana foi o equinócio da primavera aqui no Brasil, céu azul, tomara que comece a chover, porque o ar está muito seco, né? E que todos nós sejamos felizes, e eu vejo vocês no futuro em breve. Um grande abraço. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade, e a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o golpe que você quiser.